Vídeo de número 11, pessoal. Nós estamos falando do Código de Trânsito Brasileiro. Nós paramos na questão número 100. E eu gostaria de, nesse vídeo de número 11 e também no vídeo de número 12, falar do Sistema Nacional de Trânsito. Eu recebi alguns e-mails pedindo para que eu comentasse sobre a estrutura dos órgãos que compõem o Sistema Nacional de Trânsito. Eu relutei durante algum tempo, mas analisando as questões da VUNESP, eu percebi que muitas provas em que cai questões sobre instituições, ela pega a estrutura da Polícia Federal, desses órgãos e entidades. Então, no vídeo de número 11 e número 12, eu falarei sobre a estrutura dos órgãos que compõem o Sistema Nacional de Trânsito. Então vamos lá para a gente não perder tempo. Órgãos do Sistema Nacional de Trânsito. Você vai perceber que há muitas questões interessantes dentro desse conselho, desse Sistema Nacional de Trânsito. São esses 7. O Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN, é coordenador do sistema e órgão normativo e consultivo. Se a gente fosse comparar com os órgãos, com o sistema jurídico nacional, com a organização, a estrutura da República Federativa do Brasil, a gente compararia assim, bem bruscamente mesmo, o CONTRAN com o legislativo. Então, é normativo, consultivo, enquanto o DENATRAN já é executivo, é aquele que põe a mão na massa. O segundo são os conselhos estaduais de trânsito e o CETRAN e o CONTRANDIF, o Conselho de Trânsito do Distrito Federal. Também são órgãos normativos e consultivos e são coordenadores. No caso dos estados e Distrito Federal, eles coordenam essa política de trânsito. 3. Os órgãos e entidades executivos de trânsito da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Órgãos executivos. Na União, nós temos o DENATRAN, nos estados e nós temos o DETRAN. E nós temos também os órgãos executivos nos municípios, nós também falaremos sobre eles e algumas peculiaridades neles também. 4. Órgãos e entidades executivos rodoviários da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Falaremos também sobre eles. 5. A Polícia Rodoviária Federal. 6. Polícias militares dos estados e do Distrito Federal. E 7. As juntas administrativas de recursos de infrações. Falaremos sobre todos pausadamente para a gente perceber as diferenças. O Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN. Então é o primeiro desses 7 que nós iremos falar. Nós vimos os 7 aqui no primeiro slide, vamos para o Conselho Nacional de Trânsito. O Conselho Nacional de Trânsito é um coordenador do sistema. Coordenador, ele também tem essa função. E órgão máximo, normativo e consultivo, como eu já falei. DENATRAN não é normativo nem é consultivo, é o CONTRAN. A composição do Conselho Nacional de Trânsito. Um representante do Ministério da Ciência e Tecnologia, um representante do Ministério da Educação e Desporto, um representante do Ministério do Exército, não é das Forças Armadas. A Aeronáutica e Marinha não participa, Ministério do Exército. Um representante do Ministério do Meio Ambiente e da Amazônia Legal. Um representante do Ministério dos Transportes, é lógico. Um representante do Ministério ou órgão máximo do Sistema Nacional de Trânsito, então deve estar presente. E também um representante do Ministério da Saúde e do Ministério da Justiça. Eu acredito que não vai cair nada desse slide aqui, essa composição, mas só para a gente ter uma noção. O mais importante nós veremos para frente. Os Conselhos Estadual de Trânsito, CENTRAN e CONTRANDIF, nos estados e Distrito Federal. Os presidentes do CETRAN e do CONTRANDIF são nomeados por quem? Pelos governadores do estado e do Distrito Federal. Respectivamente, deverão ter reconhecida experiência em matéria de trânsito.
assim como os ministros do Supremo Tribunal Federal, do STJ, eles devem ter notável saber em direito, assim também os presidentes do CENTRAN e CONTRANDIF devem ter reconhecida experiência em matéria de trânsito, ou seja, ou deve ser um doutrinador nessa área, ou alguém que viveu e trabalhou muito tempo nessa área. Parágrafo 1º. Os membros do CENTRAN e do CONTRANDIF são nomeados pelos governadores dos estados e Distrito Federal, respectivamente. Também os membros do CENTRAN e do CONTRANDIF também são nomeados pelos governadores, assim como os presidentes. No parágrafo 2º diz que os membros do CENTRAN e do CONTRANDIF deverão ser pessoas de reconhecida experiência em trânsito. Observe que os presidentes também. Então eles pegaram os membros e dividiram parágrafo 1º e parágrafo 2º. Então, na prática, os membros também podem ser presidente. São os mesmos pré-requisitos e os mesmos nomeantes. Qual a diferença, então? O presidente vai ser aquele que tem o maior QI, aquele que tem o maior, for maior lá na política, tiver alguém que indica, etc. Parágrafo 3º. O mandato dos membros do CENTRAN e do CONTRANDIF é de 2 anos, admitido a recondução. Então pode chegar a 4 anos os mandatos dos membros do CENTRAN e do CONTRANDIF no Distrito Federal. Juntas Administrativas de Recursos de Infrações, as JARI. A JARI, pessoal, vai ser o assunto mais demorado nesse vídeo. As JARIs são órgãos colegiados, componentes do Sistema Nacional de Trânsito, responsáveis pelo julgamento dos recursos interpostos contra penalidades aplicadas pelos órgãos e entidades executivos de trânsito ou rodoviário. Então, o DETRAN, ou a Polícia Rodoviária Militar, ou a Polícia Rodoviária Federal, vai aplicar penalidade e você vai entrar com recurso junto à JARI, pela pena aplicada por estes órgãos. Haverá junto a cada órgão ou entidade executiva de trânsito rodoviário o número de JARI necessário para julgar dentro do prazo legal os recursos impostos. Nos municípios pequenos, às vezes, uma JARI. Nos maiores, aí haverá um número maior. Sempre que funcionar mais de uma JARI junto a um órgão ou entidade executivo de trânsito rodoviário, deverá ser nomeado um coordenador. Há 2 JARIs, um coordenador para as 2. Há 3, um coordenador para as 3. Há 4, um coordenador para as 4. As JARI funcionarão junto, primeiro, aos órgãos e entidades executivos rodoviários da União e à Polícia Rodoviária Federal. Algo que eu acho que eu esqueci de falar é sobre esses órgãos executivos de trânsito rodoviário da União. Esse órgão Executivo Rodoviário da União, nós conhecemos como DENIT, Departamento de Infraestrutura de Transporte. É o DENIT. Enquanto aqui os órgãos executivos de trânsito rodoviário dos estados, nós conhecemos como DER, Departamento de Estradas e Rodagens. Então, essas JARIs funcionarão junto a estes órgãos e também aos órgãos e entidades executivos de trânsito ou rodoviário dos municípios. O artigo 16 diz o seguinte do Código de Trânsito Brasileiro: junto a cada órgão ou entidade executivos de trânsito ou rodoviário, funcionarão juntas administrativas de recursos de infrações, JARI, órgãos colegiados responsáveis pelo julgamento dos recursos impostos contra a penalidade por eles impostas. Por eles quem? Pelos órgãos ou entidades executivos de trânsito ou rodoviário. Composição das JARIs segundo o Código de Trânsito Brasileiro. Nós vamos comparar a composição das JARIs pelo CTB e lá no estado de São Paulo, se há alguma inconstitucionalidade, alguma coisa assim. Vamos lá. A JARI, órgão colegiado, terá no mínimo 3 integrantes, ok? Obedecidos os seguintes critérios para sua
composição. 3 integrantes. E quais são esses critérios? Primeiro, um integrante com conhecimento na área de trânsito com no mínimo nível médio de escolaridade. Um integrante, conhecimento na área de trânsito, nível médio. Segundo, representante servidor do órgão ou entidade que impôs a penalidade. Ok. E o terceiro, representante da entidade representativa da sociedade ligado à área de trânsito. Então, um integrante com conhecimento de trânsito, de escolaridade de ensino médio, um representante do órgão que impôs a penalidade, no caso DETRAN, e um representante da sociedade. Agora vamos ver lá no estado de São Paulo. Composição da JARE de São Paulo. Ela tem um presidente e um vice-presidente, representante da comunidade com conhecimento de trânsito e portadores, no mínimo, de um diploma de nível médio, indicados pelo chefe do Poder Executivo Municipal a partir do processo de seleção conduzindo o âmbito da Secretaria Municipal de Transporte. Só corrigindo, é a JARE da cidade de São Paulo, né? Não do estado de São Paulo. Então observe que o integrante, conhecimento de trânsito no mínimo e nível médio de escolaridade. Está certinho com um aqui. Só que pode ter o presidente e um vice também. A partir do processo de seleção, conduzido no âmbito da Secretaria Municipal de Transporte. O 2 aqui fala o seguinte: 2 representantes do órgão executivo de trânsito do município, indicados pelo diretor do Departamento de Operação do Sistema Viário, DSV, portadores no mínimo de diploma de nível médio, podendo inclusive ser servidores da Secretaria Municipal de Transporte e também do Departamento de Operação de Sistema Viário ou empregados da Companhia de Engenharia de Tráfego. Voltando no Código de Trânsito Brasileiro, o segundo aqui, ele fala do representante servidor do órgão que impôs a penalidade. Está de acordo também com a cidade de São Paulo. E o terceiro fala de 2 representantes da entidades representativas da sociedade ligadas à área de trânsito, inscritas previamente no Departamento de Operação do Sistema Viário para essa finalidade, indicados por associação não governamental ou órgão de classe de interesse na área de trânsito com sede e atuação no município de São Paulo. Observe aqui que o que nós vimos anteriormente, aqui o último, fala de representante de entidade representativa ligada à sociedade da área de trânsito. Então, na cidade de São Paulo, está de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro. É claro que numa estrutura maior, porque a cidade de São Paulo é uma megalópole, é lógico que vai haver alguns membros a mais, e etc. Coisa importante, pessoal. Excepcionalmente, na impossibilidade de compor o colegiado por inexistência de entidade representativa da sociedade ligada à área de trânsito ou por comprovado desinteresse das entidades representativas da sociedade na indicação de representante ou quando indicado o representante injustificadamente não comparecer à sessão de julgamento, tal representante será substituído por um servidor público habilitado integrante do órgão ou entidade distintos do que impôs a penalidade, que poderá compor o colegiado pelo tempo restante do mandato. Então, nesse terceiro caso aqui, o último caso, é representante de entidade representativa da sociedade ligada à área de trânsito. Em caso de desinteresse destes, pode haver, então, a substituição por um servidor público habilitado, diferente do órgão que impôs a penalidade. Se a penalidade foi aplicada, por exemplo, pelo DENIT, então não pode ser um membro do DENIT. Se foi pelo DETRAN, não pode ser pelo membro do DETRAN, pelo tempo do restante do mandato daquele que desistiu ou que não teve interesse. O presidente, a composição das JARES ainda, aqui segundo o Código de Trânsito Brasileiro, não esquece São Paulo. O presidente poderá ser qualquer dos integrantes do colegiado, a critério da autoridade competente para designá-los. Então lembra que a composição da JARE, o presidente, então, poderá ser qualquer dos integrantes do colegiado, a critério da autoridade. Essa autoridade, por exemplo, no caso do prefeito, no caso do município, o prefeito
é facultada a suplência, então pode haver suplentes. Pode haver então suplentes no caso do presidente, no caso da composição da JARE, pode haver suplentes para substituir em caso de impossibilidade. Vedado ao integrante das JARES compor o Conselho Estadual de Trânsito, CETRAN, ou o Conselho de Trânsito do Distrito Federal, CONTRANDIF. Então, está vedado, guarde essa informação. Está vedado a JARE, então, a participação nesses conselhos, Conselho de Trânsito, seja nacional, seja dos estados, seja do Distrito Federal. O mandato dos membros da JARE será no mínimo de 1 ano e no máximo de 2 anos. Na JARE, o mínimo é 1 ano e o máximo é 2 anos. Atenção para esse prazo. Não confundir com os membros do CETRAN, que é, no caso, 1 ano, são 2 anos, permitido uma recondução, mais 2 anos, chegando a 4. Aqui na JARE, o mínimo é de 1 ano e o máximo de 2 anos. O regimento interno poderá prever a recondução dos integrantes da JARE por períodos sucessivos. Somente o regimento interno, então pode ser diferente em cada local, em cada JARE. Polícia Rodoviária Federal. Pessoal, nós vamos falar agora também da Polícia Rodoviária Federal, que ela compõe o Sistema Nacional de Trânsito. A Polícia Rodoviária Federal ela está subordinada ao Ministério da Justiça. Ela possui as superintendências regionais, acho que são 21 espalhadas pelo Brasil, e o superintendente é o chefe regional ali da Polícia Rodoviária Federal. Não existe a figura do delegado de Polícia Rodoviária Federal, graças a Deus, -1. Então, há os superintendentes e a polícia, existe a função do policial rodoviário federal, é a unidade celular da instituição. No caso da Polícia Federal, eu quis colocar aqui, eu peguei todas as competências da Polícia Rodoviária Federal que estão no Código de Trânsito Brasileiro e trouxe, resumi. Eu fiz um resumo e coloquei em um slide somente o resumo de todas as competências da Polícia Rodoviária Federal. Competências, então, cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito. Cumprir a legislação e fazer com que essas normas sejam cumpridas no trânsito. É lógico que no âmbito das rodovias federais. Segundo, realizar o patrulhamento ostensivo. Patrulhamento ostensivo. Eu já falei mais de uma vez que a Polícia Rodoviária Federal ela não é polícia judiciária, ela não investiga, ela vai fazer o patrulhamento ostensivo. Pegou alguém lá dirigindo em alta velocidade? Pode deter. Pegou, vai fiscalizar, está embriagado? Está preso. Então isso é ostensivo. Depois, aplicar e arrecadar as multas impostas por infrações de trânsito. Então ela aplica e arrecada essas multas na competência de sua jurisdição. A Polícia Rodoviária Federal ainda faz programas de trânsito, de educação. Então, educação no trânsito, ela promove a educação no trânsito. E ainda efetua levantamento dos locais de acidentes de trânsito. Ela faz aquele mapa dos acidentes, então aquelas rodovias conhecidas como rodovia da morte, porque a Polícia Rodoviária pega aqueles dados e envia para o governo federal para que sejam tomadas providências, para que sejam sanadas esses problemas. Coletar dados estatísticos e elaborar estudos sobre acidentes de trânsito é o que eu acabei de falar, também muito semelhante ao item anterior. Credenciar os serviços de escolta. Os serviços de escolta, seja nos presídios, penitenciárias, etc., deve ter o credenciamento da Polícia Rodoviária Federal para que determinadas entidades tenham livre acesso ao conduzir presos e etc.
assegurar a livre circulação nas rodovias federais. Ela deve garantir a livre circulação, o direito de ir e vir. Se alguém estiver bloqueando, ela vai quebrar essa situação. E ela vai compor o Sistema Nacional de Trânsito, como todos esses órgãos que nós estamos acabando de mencionar, e ainda fiscalizar a emissão de poluentes e ruídos. Praticamente todas as polícias fazem isso, todos os agentes fazem isso. No caso da Polícia Rodoviária Federal, emissão de poluentes e ruído na sua jurisdição. Pessoal, aqui nós terminamos esse primeiro vídeo e no próximo nós falaremos das polícias militares dos estados e do Distrito Federal. Aguardo você e dizendo que após o próximo vídeo nós voltaremos com as questões sobre o Código de Trânsito Brasileiro.